Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua cartomante, sim, porém aqui sua contadora de histórias. Hoje nós vamos seguir com mais uma história e uma recontagem da Esmeralda. Estava repassando algumas histórias, precisei falar com ela. E eu vi que alguns dos personagens se perderam. Quando questionei ela, olha, mas cadê fulano, cadê ciclano, o que aconteceu com eles? Claro, a gente tá aqui para fazer a fofoca completa, né? A história tem que sair perfeitamente perfeita. Então, como foi a minha dúvida, com certeza a dúvida de vocês, estou explicando. Ela disse, Débora, é melhor deixar assim. Claro que por dentro. E por fora eu falei, tá bom, Esmeralda, como você quiser. Então, realmente, só repassando a história aqui, realmente existem pessoas perdidas no meio da história dela. Não dá ênfase em todos os personagens. Combinado? É isso mesmo, não errei muita coisa, não. Claro que eu errei muita coisa aqui, mas eu não errei tanto quanto eu pensei que eu tinha errado, não. Caiu de paraquedas aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar. Muito prazer. Eu sou a Débora, a sua contadora de histórias, e hoje eu estou fazendo uma recontagem de um dos capítulos importantes da história da Esmeralda. Esmeralda não foi a pioneira, porém foi a mais famosa das meninas que contavam histórias aqui. Porque ela é rebelde, porque ela é teimosa, porque ela é fora dos padrões, porque ela é a Esmeralda. Vamos seguir? Sentem-se confortavelmente. Tati, saudade de você, viu, Tati? Cadê você? Sente-se confortavelmente no seu sofá, na sua poltrona. Fique à vontade. Vou contar uma história interessante hoje. Picante. Sim, temos pimenta aqui, temos. Vocês gostam? Eu também. E temos. Mas eu vou contar de preferência o mais suave possível. A letra aqui tá diferente para eu ler. Se eu der uma engasgada, por favor, não briguem comigo. Combinado? Então vamos. Respiramos. A cartomante e o lobisomem. Eu encaixei no capítulo 71, Esmeralda e a sua chegada em BH. Respirei mais uma vez, profundamente, enchendo o pulmão de ar fresco. Não me cansava de respirar fundo, sentindo a paz que emanava aquele parque. Por mais artificial que fosse o parque, o ar era puro, era incrível. Nos últimos meses tinha sido maçante e cansativo. Falando, o acampamento foi forçado a deixar as tendas e aceitar casas fixas de alvenaria, que, gentilmente, o senhor Samuel e sua família nos oferecia de bom grado. A família cigana amava a nova condição. O acampamento Alvorada em Manaus havia sido atacado e as tendas colocadas ao chão, e fomos então forçados a aceitar que ainda corríamos risco. Ainda bem que a família de Samuel nos ajudou e nos mantinham seguros. Samuel me deixou e eu tinha que aceitar isso. Nós ciganos casamos para sempre. Nosso casamento é duradouro. Geralmente, só a morte separa um casamento cigano. Namorar para casar e para durar. Não existe em nossa cultura casamentos com múltiplos parceiros ou multi-relacionamentos. Não existe. Entregamos nosso corpo com o coração e a alma. O relacionamento cigano é intenso, profundo e duradouro. Mas eu falhei miseravelmente em ambos os meus relacionamentos. Meu primeiro esposo, Jonathan, morreu de falência múltipla de órgãos. Uma doença que matou do dia para a noite.
sem explicação. Simplesmente foi para o hospital com mal-estar e não voltou mais. Vesti luto por exatos 12 meses e vestiria ainda por anos. Conheci Samuel, que me tirou do luto, me levando novamente para a luz, e me entreguei, de corpo e alma, a ele. Me deu uma aliança, falou em casamento, falou em relacionamento duradouro. Em minha paixão, não notei os detalhes, não notei as red flags, não notei os sinais. Primeiro, ele não veio morar comigo. Segundo, convidou para sair à noite. Até então, eu entendia. Ele é um lupino, eu tinha que correr, ele tinha que correr. Super entendi. Mas ouvintes, ele nem sempre voltava no dia seguinte. Ele foi se afastando, vindo cada dia menos, até que então ele deixou de vir. E na minha inocência perguntei pro seu irmão, Miguel, aonde estava Samuel? E a resposta bem foi clara. Ele foi capturado pela Discovery. Então, a minha acusação havia se tornado culpa. Afinal, pensei, eu estava achando mal dele e ele estava preso, sofrendo abusos, agressões, ou até mesmo pensei que poderia estar desencarnado. Mas recebi a visita de um agente da Discovery procurando por Samuel. Então, a versão de que ele estava aprisionado foi embora. Depois de um ataque, eu vi transformado. Ele estava livre e correndo ao lado de um lobisomem albino, que era o meu pai. Já era demais para mim, né? Mesmo que ele tivesse escondido, eu não deveria saber. Ele me considerava sua esposa, pelo menos era o que ele diria. Ele não estava dizendo isso? É claro, óbvio, que eu não contaria a ninguém. Deixaria tudo que ele me contou em segredo. Mas ele não me contou. Ele não confiou em mim. Ele deveria ter confiado em mim, me dito o que tinha acontecido. Eu ajudaria, mas ele não disse. Samuel me deixou sozinha. E então, a ausência de informação me deixou livre para eu pensar o que eu queria. E eu pensei, fui abandonada. Saí de Manaus sem rumo. Entrei no ônibus e coloquei tudo o que eu tinha, tudo o que eu conhecia, e deixei tudo o que eu vivia para trás, inclusive Samuel. Não sabia para onde eu iria, mas entrei no ônibus sem rumo. Eu só sabia que eu precisava ir para Porto Velho. E de lá, eu seguiria para BH. Por que não? BH, além de uma cidade muito bonita, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu pesquisei, era a cidade de duas grandes lendas. Eu sempre quis conhecer Minas Gerais. Seria um sonho e um recomeço ao mesmo tempo. O primeiro ônibus foi mais fácil de entrar. Foi como se um pedaço de mim ficasse no chão, assim que eu subi o degrau para entrar no ônibus. Chorei a viagem toda, que foram 5 horas e 25 minutos, mais ou menos. Não que eu estivesse contando. O usuário da poltrona do lado chorou junto comigo, coitada. Mas o ônibus chegou e eu desci e já estava em Minas Gerais, renovada. Assim que cheguei a BH, me informei sobre o acampamento mais próximo e segui para lá. Como eu encontrei?
Só perguntar onde fica o acampamento cigano. Me indicaram uma rotatória e foi para lá que eu fui. O acampamento era maior do que eu já tinha visto. Procurei o vigia, fui ter com ele, um senhor alto, magro, cara fechada. Perguntei se poderia falar com o líder e imediatamente ele me levou para um rapaz chamado Vladimir. Um rapaz alto, forte, cabelos negros, olhos castanhos e sorriso fácil. Ele me acolheu e eu fiquei extremamente feliz. O povo cigano é assim. Ajudamos uns aos outros. Claro que existem exceções, mas Vladimir, graças a Deus, não era uma delas. Ele me emprestou uma tenda e eu sabia que eu teria que devolver a tenda em breve. Fui aceita junto com as mulheres que atendiam, junto aos clientes e me senti em casa naquele acampamento. Sabia que cedo ou tarde eu precisava ir, porque iam me procurar primeiro em todos os acampamentos. Então, estar no acampamento seria temporário. Estava amando BH, cidade grande igual Manaus, mas diferente pela cultura, pelo cheiro da cidade, pelas pessoas, enfim, um recomeço. E agora estava ali, no Parque Artificial, próximo ao acampamento. Eu estava feliz. O ar que aspirava muitas vezes profundamente nos meus pulmões era sinônimo de liberdade. Era a época onde os ipês se abriam e o cheiro inundava as narizes dos passantes, mesmo que eles não reparassem, perdidos nos seus próprios problemas. Eu já fui um desses. Soube que estava no acampamento que pertenceu a Natasha e a Neon, as duas lendas que eu falei. Meu Deus! Estava muito orgulhosa. Soube que elas ainda moravam na cidade. Muito legal saber que estava perto de duas lendas vivas da cartomancia. Voltando aos ipês, mesmo que os passantes estavam preocupados demais com seus próprios problemas para não sentir o cheiro delicioso das flores do ipê, mesmo que pisassem nas suas flores no chão, até reclamando porque estavam sujando, andavam com suas mentes, não viam os pequenos carinhos da natureza. Será que eu já ignorei também os pequenos detalhes? Ah, com certeza, óbvio que sim. Mas aquele momento, aquele perfume, tinha que ser mais uma vez aspirado. Louvemos a natureza. E eu fiz mais uma vez. Estava sentada na grama, sem proteção alguma, como as pessoas faziam. Meus pés estavam esticados e aproveitava cada momento. Parecia que nunca mais iria ver a natureza na vida. Meus pensamentos estavam conectados à natureza. Quando eu ouvi Esmeralda, me virei e deparei com a figura de Vladimir logo atrás de mim, em pé. Ele se sentou ao meu lado e continuou: Você está bem? Sim, cada dia é melhor. Obrigada. Esmeralda, eu preciso te perguntar por que deixou o seu acampamento antigo? Perguntou Vladimir. Notei uma ruguinha em sua testa. Sou viúva. O primeiro esposo faleceu há quase 2 anos e eu encontrei alguém que não me quis, além dos problemas de perseguição do nosso povo cigano. Falei sorrindo. Tem algo mais que eu deva saber? Perguntou Vladimir. Sim, se me procurarem eu vou embora. Não quero encontrar ninguém de lá. Você não quer encontrar ninguém? Ou você não quer encontrar com ele? Perguntou Vladimir. Levantei num pulo assustada. Ele está aqui? Perguntei. Não, ele não está aqui. Ele te agrediu? Perguntou Vladimir, preocupado.
Eu sorri quando eu respondi: não, ele não fez isso. Ele te ameaçou? Não. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu. Sem explicações depois de 3 meses. Ele tentou voltar. Aí quem não quis explicações fui eu. Sorri. Vendo que ele ainda estava com a ruga desconfiada, eu perguntei: por que pergunta Vladimir? Não te contei, mas temos uma família que nos ajuda há anos. Muitos anos. São amigos do meu pai Paco. E eles nos protegem à noite. Estão todos nós. Todos nós temos segredos, querida. Obrigado por me aceitarem. Eu disse e nos abraçamos fraternalmente. Ele se afastou, dizendo: vamos para o acampamento. Sim, vamos. Assim que chegamos, o acampamento estava em alvoroço. Uma cigana que morava ali e hoje não morava mais estava em visita no acampamento. Assim que chegamos, estava seguindo para minha tenda quando Vladimir me puxou e apresentou ela. Natasha, essa é Esmeralda, disse Vladimir. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não podia ser ela, a Natasha. Esperava encontrar ela diferente, mais velha, devido à fama longa que ela tinha. Mas ela tinha aparentemente uns 35 anos. Linda, loira, corpo escultural, olhos azuis, uma boneca. Fiquei encantada com ela quando vi ela me olhando nos olhos. Nos olhamos por um tempo, enquanto ela esticava a mão num cumprimento e me puxou para o abraço. Ainda bem que eu te encontrei, disse ela. Você está me procurando? Perguntei. Sim, tenho sonhado com você. Me dá 5 minutos que eu converso com você em particular. Pode ser? Está ocupada nesse momento? Perguntou ela. Eu estou livre e eu te aguardo. Fiquei do lado de fora da tenda onde ela estava, falando com mais algumas pessoas. Depois de exatos 5 minutos, ela me chamou. Vamos, a minha antiga tenda deve estar vazia. Enquanto ela seguia uma tenda amarela que precisava de manutenção. A tenda é amarela, que contrastava demais com as cores azuis do lado de dentro. Era bem diferente. Maravilhoso a palavra. Ela se sentou em sua antiga mesa e ali dentro ninguém a incomodou. Ela se movia com delicadeza e me disse: você está se escondendo? Ela olhou fixamente para os meus olhos e eu precisava pensar. Não esperava por aquela pergunta. Pelo menos, não esperava que fosse feita logo de cara. Respirei fundo e disse: não, eu vim buscando uma vida nova. Eu disse e ela levantou a mão para que eu me calasse e ela continuou. Uma vida nova, fugindo da antiga. Ela disse, com a maior tranquilidade do mundo. Eu ergui a sobrancelha, curiosa, e ela continuou. Sou casada com um lupino. Nosso povo não abandona o nosso povo. Natasha, sou cigana. Meu sangue é cigano e eu estou aqui para ajudar vocês. Respondi. Você está fugindo de um lupino, ela disse. O que aconteceu? Havia 3 meses que eu estava em BH. E nesses 3 meses não havia chorado um minuto sequer. Até aquele momento. Ouvindo ela falar sobre o meu problema, eu caí no choro. Sim, chorei muito quando ela me ofereceu uma toalha branca para limpar os meus olhos e um copo de água para me acalmar. Passado longos minutos, aquela linda mulher esperava. Natasha se manteve em silêncio e fui eu quem comecei a falar.
O acampamento Alvorada estava em perigo pela Descobre e pelos canes. Estávamos em ataque e ele nos ajudou, mas ele sumiu sem dar nenhuma informação. Disseram que foi capturado pela Descobre, o que não foi. Mesmo assim, sumiu, e o fato é que ele me abandonou. E depois apareceu. E ele disse o quê? Perguntou Natasha. Não sei, não fiquei para ouvir. Natasha arqueou a cabeça, rindo divertida enquanto eu olhava sem entender. Você deixou Samuel sozinho lá? Perguntou ela. Sim, mas eu não lembro de ter dito o nome dele para você. Se acalme. Você não disse, e eu acho que você está correta na sua dor e na sua decisão. Afinal, nem tudo é como eles querem. As muitas regras de relacionamento, eles não seguem. Você conhece Samuel? Perguntei a ela. Sim. Ele sabe que eu estou aqui? Ele está te procurando, mas não falei que você está aqui e nem vou contar se você não quiser. Natasha disse. Eu não quero. Obrigado. Sabe, ela disse, eu me vejo muito em você. Zael teve escolhas diferentes das de Samuel, porém as situações eram diferentes também. Você conheceu Maluce? Sim, conheci. Ela é sua sobrinha? Natasha sorriu e não respondeu. Dela também você está se escondendo? Perguntou Natasha. Não, ela é um amor. Muito bem, ela está vindo para cá. Quero esconder você dela se quiser, mas acho que a companhia dela te fará bem, disse Natasha. Fiquei em silêncio por algum tempo. Precisava pensar. Natasha pegou uma chaleira elétrica e fez um chá de camomila para nós. Ela colocou o chá na xícara e me ofereceu. Peguei e tomei um pouco. Vendo que ela não falava nada, me silenciei também. Enfim, ela começou a dizer: eu trabalhava aqui 14 horas por dia, como você. Até mais, porque o nosso acampamento foi atacado. Zael nos salvou, indicando o local para irmos morar. Depois da minha saída do acampamento, o antigo líder Paco modificou as ordens de trabalho para apenas 8 horas por dia, salvo alguns dias do ano. Paco nos deixou e Vladimir assumiu. Ela fez uma pausa, sugando um pouco de chá e depois voltou a dizer: hoje estamos seguros, apesar que ainda temos os lupinos ao nosso redor. Quantos são no grupo? Perguntei e ela sorriu. Não sei te dizer, sinceramente, porque eles tentam unir vários grupos de lupinos. Entendo. Respirei fundo e disse finalmente: não acho Samuel digno do meu amor e da minha confiança. Eu quero um tempo. Ela respondeu: acho que mais tempo do que eu imagino. Ele poderia ter explicado tudo. Não precisava assumir, disse Natasha. Pensei muita coisa, e o que mais se encaixa com a situação é que ele não me amou o suficiente para me dizer o que estava vendo. Se não é, não contou, é sinal que não confia. Então, não existe amor, eu disse, mais desabafando do que exigindo respostas. Ela não tinha culpa da situação. Natasha era uma boa ouvinte. Estava me ajudando muito o fato dela estar ali, me ouvindo. Esmeralda, tudo que está dizendo para mim, eu disse para Zael, irmão de Samuel, que me entendeu inclusive, mas agora é com você. Cedo ou tarde, Samuel vai te encontrar. Não quer uma casa para morar que esteja segura, porque na tenda ele vai te achar. Aceite minha proposta, eu te ajudo. Seu esposo
É irmão de Samuel e sabe que você vai me ajudar? Sim, como eu te disse, ele concorda comigo, disse Natasha dando uma piscadela. Quer dizer que eu corri do lobo e eu caí na toca do leão? Perguntei divertida. E ela sorriu. Vou procurar imediatamente um lugar seguro para você estar. Acho que seria bom sair um pouco do acampamento. Cedo ou tarde, ele vem até você. Ele é um farejador ótimo, te aviso. Ele é um farejador, o que quer dizer? Quero dizer, mude seu perfume, mude seus hábitos, mude seus números de telefone. Ele vai te achar. Ele é um ótimo caçador. Cada um na ordem tem um dom. Meu esposo é um apaziguador. Samuel é um rastreador, um caçador, disse ela, olhando para mim. Vendo que eu estava perdida nas informações, ela disse: Eu preciso agora ter um pouco de tempo. Em 3 dias ele vai estar aqui. Avisa Vladimir que bem fale com ele. Natasha estava saindo e me apressei a perguntar: Como sabia que eu estava aqui? Perguntei a Natasha. Ela parou, se virou sorrindo maliciosamente e disse: Eu sou uma Romani, como você. E ela saiu, deixando seu perfume de flores no ar. Fiquei parada sem reação. Assim que Natasha saiu da tenda, eu agradeci mentalmente àquela mulher linda. Iria fazer o que ela pediu. Fui ter com Vladimir, que já estava me esperando, vindo ao meu encontro. Ele sorriu ao me dizer: Falou com Natasha? Ah, falei, obrigado. Ela é incrível, não é? Disse ele, puxando o assunto. E eu iniciei. Em 2 ou 3 dias eu saio do acampamento e desocupo a tenda. Não, não precisa ter pressa, pode ficar mais. Sim, Vladimir, mas eu agradeço. Quero mesmo seguir o meu destino. Essa frase é forte. Eu quero agradecer ter vindo para cá, Vladimir. Deus sabe o quanto eu sou grata. Eu quem agradeço por tudo. Por você ter me aceitado, você ficaria bem morando aqui comigo. Disse Vladimir, e eu demorei alguns segundos para entender o que aquele homem estava me dizendo. Meu sorriso sumiu e eu fiquei sem reação. Meu coração estava em pedaços e mesmo assim eu não queria quebrar outro coração. Precisava pensar em algo rápido para dizer a Vladimir. E então eu disse, delicadamente: Você é um líder. A pessoa para estar ao seu lado precisa ser especial. Não pode estragar o seu coração e o leme de seu povo com qualquer uma. Mas digo que está próximo o dia em que você convidará para o seu casamento. Esmeralda, amei você desde a primeira vez que a vi, disse ele se aproximando. Respirei fundo, não queria magoar aquele homem lindo à minha frente, e tive uma ideia. Algo passou pela minha cabeça, e eu joguei. Olhei bem nos fundos dos olhos dele e disse: Vladimir, qual é o nome do seu pai? Ué, meu pai chama Osmar. Por quê? Sorri largamente e o abracei fraternalmente. Porque somos irmãos. Por isso você tem esse sentimento por mim. Somos filhos do Lupino Mar. Ele sorriu e disse: Faz sentido. Realmente a amo demais para sermos irmãos. Como você veio parar aqui, Vladimir? Uai, disse ele brincando. Nasci aqui, mas esperava que você me dissesse por que você estava em Manaus. Ele esteve por lá? Sim, nós temos mais uma irmã, sabia? Rimos divertidos.
E qual é o nome da nossa irmã? Perguntou Vladimir. É Magali. Ela é linda, ela é alta, um luxo de mulher. É, puxou você, claro, disse ele. E puxou você também, eu disse quando ele falou mais uma vez. Quando você viu ele, eu fiquei muda. E eu perguntei você, quando você viu ele? Assuntos relacionados ao mar é sempre perigoso. Mas eu vi ele ontem. Ele respondeu, e tudo rodou. Procurei respirar, mas faltava o ar no meu peito. Puxei o ar de novo quando ficou tudo preto e eu apaguei. Acordei e já estava de noite. Não sei quanto tempo fiquei desacordada, mas sabia que estava em desvantagem. Estava em uma tenda que não conhecia. Era azul com tons escuros. Não conhecia bem o acampamento. Nem saberia seguir até minha tenda, se assim quisesse. Então me calei. Se Omar esteve no acampamento, logo Samuel também estaria. Olhei ao redor, tentando ver mais dentro da tenda. Vi ao lado da cama estava deitado em uma espécie de criado, onde ficava um abajur e um relógio. Vi que eram 3h33 da madrugada. Ao lado do relógio havia um vidro de perfume marrom. Estiquei a mão, peguei o perfume, espirrando o conteúdo em mim. Lembrei que Natasha estava dizendo que precisava mudar meu cheiro. Seja como for, estava cheirando o homem, seja lá quem homem era aquele. Olhei mais um pouco ao redor e vi um corpo dormindo no grosso tapete do chão. Estava sem camisa, estava de costas e eu estava sem sono. Por isso levantei da cama pé ante pé, caminhei pela tenda e antes de sair vi um movimento do lado de fora da tenda. Fiquei em silêncio, prestando atenção nos movimentos. Ouvi passos se aproximando, meu corpo gelou quando eu vi a sombra de um lobisomem. A passos de mim, do lado de fora. O lobisomem parou e o que nos separava era apenas uma tenda de tecido. Senti o cheiro de almíscar. Não pode ser. O lobisomem aspirou o ar em volta e saiu quando se viu satisfeito. Fiquei feliz ter usado o perfume de homem. Esperei clarear o dia e saí da tenda rumo à minha. Peguei minhas coisas e saí sem rumo. Assim que cheguei na rodoviária, eu vi um rosto conhecido. Natasha estava bem à minha frente. Aonde pensa que vai, mocinha? Disse ela brincando. Ele chegou na cidade? Sim, mas não sabe que eu estou te ajudando, ela respondeu. Ele vai me achar, eu preciso ir. Esmeralda, respire. Primeiro, ele quer conversar com você. Você fugiu sem dar explicação nenhuma. Segundo, eu estou aqui, né? Por que acha que eu vou avisar ele aonde você tá? Não, não posso me meter no destino. E você sabe disso. Natasha me abraçou, porque eu já estava em pânico. Doía demais saber que Samuel queria conversar. Não aceitava minha negativa. Foi aí então que um estalo veio à minha mente e funcionou. E se nos ajudarmos? Montarmos uma casa de atendimento cigano? O que acha? Eu disse a Natasha. Aonde você moraria? Você moraria nela e nós atenderíamos. Isso, disse ela. Mas ele vai me procurar. Eu respondi. Se ele sentir o seu cheiro, disse ela. Sabia que sonhei com isso, o que você acabou de falar? Sonhei que juntas ajudávamos muitas pessoas. Era uma casa de 3 andares e você morava nela. Junto com o vigia, claro. Sorri e disse: Gostei da ideia. Eu já tenho até a casa, sabia? Só preciso te apresentar a mais alguém. Vendo que eu fiquei nervosa, ela me abraçou. Esmeralda, se acalma. Eu aceitei e saímos da rodoviária.
Ela ainda me encaminhou até uma casa recém-pintada de 2 andares, além do porão, aonde eu escolhi para morar. A casa tinha degraus até a porta principal, emoldurada por colunas que iam até o segundo andar. Assim que a porta de madeira grossa foi aberta, uma moça, parecida com uma Lúcia, apareceu sorrindo. Era como se a gente já se conhecesse, sabe? Oi, Esmeralda, boa tarde, disse a moça. Oi, você é a mãe da Maluce. Eu disse e não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Sim, eu sou a mãe da Maluce. Meu nome é Neon. Eu sou irmã da nossa celebridade aqui, disse ela indicando Natasha. Abracei ainda mais aquela moça linda. Eu amo a sua filha como se fosse minha, Neon. Então, eu acabo de ganhar mais uma amiga. Eu a amo igualmente. Neon sorriu e retribuiu o abraço. Também quero um abraço. Sou tia da Maluce, disse Natasha. E nos abraçamos divertidas. Tinha muito amor envolvido ali. Assim que nos soltamos, apareceu um rapaz alto, olhos claros, barba para fazer. Ela é Esmeralda, disse Natasha e ele sorriu, me estendeu a mão e nos cumprimentamos. Sou Zael, esposo da Natasha. Disse sorrindo, se virou para Natasha e disse: Amor, eu preciso ir. Vocês estão segura. Liguem a câmera. Beijou delicadamente sua esposa e saiu. Elas me apresentavam a casa. A casa era linda, estilo neoclássico do início do século. Tinha 4 cômodos separados no andar de baixo, onde elas tinham uma loja no andar de cima. Ia ser incrível. Uma parte da renda seria doada para instituições de caridade. Os móveis estavam chegando e estávamos correndo contra o tempo para iniciarmos o atendimento. Notei o clima entre as irmãs. Era puro, simples, e elas me incluíam nessa sintonia. Me senti realmente parte da família. Mais algum tempo, chegou Rafael e Gabriel, este esposo de Maluce. Aliás, esposo de Neon, pai de Maluce. Eles nos ajudaram com os móveis. Através deles, perguntei onde estavam os membros da alvorada. Estão chorando por você, disse Gabriel sério. Enchi os olhos de lágrimas e elas começaram a cair. Quando ele disse: Pô, tô brincando, eles estão ótimos. Eles entendem quando os filhos são desesperados e desapegados. Disse ele olhando para Neon. Ele está dizendo isso porque eu quero uma Lucy comigo, aqui debaixo da minha asa cigana. Mas ela é livre, ela é um lupino, disse Neon. Deus me livre, pensei alto demais. Quando notei, estavam todos me olhando. Me desculpe, respondi com sinceridade. Eles se calaram e foi Rafael quem disse: Esmeralda, somos como animais. Precisamos de alguém que nos compreenda, mesmo nós não nos compreendendo. Anotado, disse brincando com ele, e já mudando de assunto. Está pesado esse armário. Tá não, carregaria mais 2, disse Rafael. Ah, que bom, porque tem mais 3 no andar de baixo para subir, disse Neon. Vocês abusam de mim só porque eu sou bonita e forte, disse Rafael fazendo gracinha com os bíceps. Ela curtiu Samuel, disse Gabriel. Quem é Samael? Perguntei, e os irmãos olharam com curiosidade. Você não sabe? Disse Gabriel e eu perguntei. Está me dizendo que o meu Samuel é trans? E todos riram, e demorou uma eternidade para se acalmarem. E eu esperei pacienciosamente. Quando acalmaram, disseram: Samuel é o nome real de Samuel, mas ele se apresenta como Samuel, de tanto que as pessoas o chamam assim. Disse Rafael, e continuou. Mais interessante você dizer que ele é o trans, sendo que sou eu.
Confesso para vocês, ouvintes, eu bati palmas para ele. Nunca imaginei que Rafael era trans, nem parecia. Real, não parecia. Você ainda pode gerar filhos? Perguntei curiosa, eu e a minha curiosidade. Aham, sim, mantive meu útero. Seriam filhos lindos. Adorei saber. Obrigada por me contar. Disse para Rafael, que sorriu, e voltamos à organização do Cantinho Cigano. Esse seria o nome. Mais 3 dias, o Cantinho Cigano estava aberto. A Raquel era a funcionária que atendia na loja, além de outros 3 cartomães, Natasha, Neon e eu. A casa era linda e logo no primeiro dia a agenda estava cheia, graças a Deus. Passado um mês, mandei mensagem para Magali. Sentia muita falta dela. Depois que ela se casou, nos aproximamos muito. A mensagem foi enviada e ela respondeu: Esme, que saudade. Onde você tá? Em BH. Está tudo bem aí? Sim, estamos nós 3. Que bom falar com você. Estou grávida. 3 meses. Ela respondeu. E eu mandei outra mensagem em cima. Em breve vou até você. Se cuida e não conte a ninguém onde eu estou. Certo? A resposta vem em seguida. Conte com isso. Te amo, Esme. Te amo, Maga. E assim a conversa finalizou. Enviei um presente para Magali pela Amazon. Chegaria em alguns dias. Já estava há 2 meses no atendimento. E eu estava muito bem espiritualmente e psicologicamente. Escrevendo para o jornal da cidade, inclusive. Coisas de signo, coisas de premonições, leituras coletivas. Estava com dinheiro para comprar uma casa em BH. E eu estava procurando uma. Estava na minha melhor versão. Uma tarde, era meu aniversário e resolvi ir ao shopping da cidade sozinha. Era um dia de semana, ia almoçar no shopping, teria um dia só meu. Assim que cheguei ao shopping, escolhi um restaurante e sentei num cantinho separado. Abri meu notebook, escrevendo sobre signos para o jornal. Assim que o prato chegou, me servi devagar, aproveitando cada pedacinho daquele banquete. E quando chegou um drink amarelo com camarão pendurado ao lado do copo. O senhor do bar te enviou, disse o garçom. Assim que olhei para o senhor do bar, vi um loiro, olhos claros, musculoso, me olhando, brindando comigo. Sorri, agradecendo, experimentei a bebida. Era forte demais para o meu gosto. Então, deixei de lado. Minutos depois, o rapaz do bar se aproximou. Posso me sentar? Eu fiquei muda. Eu estava ali porque eu queria ficar sozinha. Aquele homem estava na minha frente, me oferecendo companhia. Mas eu não queria ser mal educada. Sim, pode sentar, mas eu já estava saindo, eu disse. Serei breve. Ele sentou no sofá à minha frente enquanto eu comia minha comida. Eu sou Devon. E você? Esmeralda, em que posso ajudar o senhor, Sr. Devon? Pensei que queria companhia. Ah, eu sinto muito. Eu vim aqui para trabalhar e comer rapidinho. Não gostaria de ser grosseira, mas eu preciso terminar meu artigo. Do que se trata o artigo? Olhei fixamente para o rapaz. Para quem o senhor trabalha? Porque acha que eu trabalho para alguém, disse ele sorrindo. Porque o senhor faz pergunta seguida de pergunta. Não estou interessada. Posso fazer você se interessar, ele disse. Estiquei a mão, chamei o garçom. Pedi para embalar a comida que tinha acabado de chegar. Estiquei o cartão e pedi que cobrasse. Minutos depois ele voltou com a comida e com a notinha do cartão. Senhor Devon, muito obrigado pela companhia. Saí rápido, sem olhar para trás. Passei em mais 2 lojas no shopping, comprando um sapato e uma bolsa.
Uma hora mais tarde, estava saindo do shopping, quando vi novamente o Sr. Devon encostado em um carro vermelho. Ele veio em minha direção com um sorriso esticado demais e com a mão para pegar as minhas sacolas. Não precisa, Sr. Devon, estou esperando alguém, eu disse. Mentira, você está sozinha. Eu vi você entrando no shopping, disse ele enquanto praticamente arrancava da minha mão as minhas sacolas. Solte, por favor. Meu namorado vai chegar a qualquer momento, eu disse, tentando me desvencilhar daquele homem. Você não sabe mentir, disse Sr. Devon, quando uma outra voz masculina foi ouvida. Solte-a. Ouvimos a frase enquanto meu coração gelava e esquentava ao mesmo tempo. Sou o namorado dela. Deixe que eu levo. Respirei fundo. Eu conhecia aquela voz. Era Samuel. Você não devia deixar ela sozinha no shopping, meu irmão. Tem muito predador por aqui. Disse Devon. Samuel se aproximou bem de Devon e disse: Você não é o único predador aqui, meu irmão. Sai fora. Samuel pegou minhas sacolas, me segurou pela cintura e me encaminhou até o seu carro. Entrei em silêncio e seguimos até o cantinho cigano. Assim que chegamos, desci do carro. E antes de dizer algo, ele partiu. Tudo em silêncio. Uma vez dentro da casa, onde acontecia o cantinho cigano, estava cheio de clientes. Muitos clientes estavam comprando na loja enquanto aguardavam seus horários de atendimento. Guardei minhas peças novas que havia comprado de presente para mim e subi para atender os clientes. Mergulhei no trabalho. Conheci clientes novos, fizemos amizades, seguimos o dia até o final. Assim que terminamos o atendimento, Natasha e Neon estavam esperando com um bolinho para mim. Oh, achei que vocês nem sabiam que era meu aniversário, eu disse emocionada. Comemorávamos ali, partindo o bolinho simples e delicioso. Natasha viu, eu calada, e me perguntou: O que aconteceu? Eu fui até o shopping, sentei num bar e um rapaz estava lá, insistindo comigo. Depois eu encontrei ele no estacionamento e estava tirando as sacolas da minha mão quando Samuel apareceu, me ajudou e me trouxe para cá. Elas se entreolhavam em silêncio e nenhum quem disse. E como foi o reencontro com ele? Foi bom ver ele. Foi ótimo, na verdade. Ele quem me salvou dos rapazes inconvenientes. Mas o tempo passou, né? São 6 meses já. 6 meses que eu moro aqui, mas 2 meses que eu não vejo ele. Não sei dizer. Elas se entreolharam e Natasha disse: Samuel nunca se afastou de você, querida. Ele sempre esteve por perto e respeitando o seu tempo. Respeitando meu tempo? Repeti as palavras. Ele quem disse que você estava no acampamento. Ele quem disse que eu deveria procurar você antes dele. Ele sabia que você o rejeitaria, disse a Natasha. Sentei pesadamente no sofá enquanto Neon disse: Ele quem levou uma Lucy para Manaus com ele, por conta dela não se sentir segura aqui, para se transformar. Ele está ajudando seu povo, enquanto você está aqui, conosco, disse Neon, olhando para Natasha. Fiquei em silêncio, pensando na prova de amor que Samuel estava me dando, e eu emburrada com ele, achando que tinha sido deixada de lado. Quando vi Rafael chegando, opa, bolo, disse ele enquanto se servia de um enorme pedaço de bolo. Natasha disse: Por que vocês dois não vão pra boate? Mas vai dançar, Esmeralda. Precisa descansar, afinal é seu aniversário.
Rafael olhou para mim e disse: Eu topo, o que você acha? Pode ser, mas. Eu respondi olhando para as duas ciganas que me incentivavam. E eu confirmei. Me arrumei como uma comum, vestida de vermelho curto, sapato de salto alto, maquiagem que foi a Raquel que fez. Rafael me olhou dos pés à cabeça. Se alguém mexer com ela. E todos riram. Rafael era hilário. Agora você já sabe quem é o engraçadinho da família, disse Natasha. Algumas horas depois estávamos na boate e eu amei, amei a escuridão da boate, que era quebrada por algumas luzes que acendiam aqui e ali, segundo as batidas da música. Uma fumaça subindo, dando formas coloridas. A música era agitada, alegre, muito alta, e fui dançando conforme as pessoas ao redor. Rafael esteve comigo a maior parte do tempo, dançando e rindo de nós mesmos, até que uma linda ruiva se aproximou, beijou ele nos lábios, e assim eu fiquei sozinha no meio daquela agitação toda. Olhei no relógio de pulso que eu estava usando, e ainda era cedo, mas eu queria ficar um pouco mais antes de ir embora. E me entreguei à dança, afinal de contas, eu fui ali para isso. Fechei os olhos e, sem me preocupar com qualquer outra pessoa, só sentia a dança. A música estava alta, deixava os meus instintos desligados. Mas eu senti alguém bem à minha frente. Quando abri os olhos, era Devon. Ele estava dançando, se aproximando, dançando, enquanto eu corria, os olhos ao redor, procurando Rafael. Eu vi ele a um canto junto com aquela ruiva. Não adiantava eu gritar. A música estava alta. Devon se aproximou, segurando na minha cintura, bem próximo a mim, corpo a corpo, enquanto eu tentava afastar ele de mim, sem sucesso. Foi quando ele se aproximou do meu ouvido direito e disse: Cadê o seu namorado agora? E eu ouvi, no meu ouvido esquerdo: Está aqui. Enquanto uma mão empurrava Devon, um clima tenso foi formado na pista de dança. Eu me coloquei entre dois homens e me virei para ver meu salvador. Era Samuel. O abracei. Samuel, enquanto Devon estava se afastando, Samuel disse ao meu ouvido: Vai precisar me beijar agora para parecer sério. Disse Samuel. O quê? Fingi que não tinha entendido. Samuel colocou o fone de ouvido em mim e estava tocando uma música internacional. I Need You Now, de Lady Antebellum. Enquanto todos ao redor dançavam música eletrônica, nós dois dançávamos no meio da pista uma dança abraçadinho. A música que tocava no meu ouvido. Ele segurou meu queixo, erguendo até o encarar. Aqueles lindos olhos azuis me dominavam. Ele se aproximou dos meus lábios, delicadamente, enquanto segurava a minha nuca para nos aproximarmos ainda mais. Não sei para que lado Devon fui, na verdade. Não sei como tudo se seguiu depois do beijo. Foi esquentando ao ponto de sairmos da dança de mãos dadas. Estava em A mão de Samuel estava no meu bumbum, puxando com força contra o seu membro rijo. Vamos embora, disse Samuel. Arrumei meu vestidinho vermelho e justo que estava usando e saímos da boate. Samuel fez sinal para um carro, parou bem à nossa frente. Assim que entramos, ele baixou a janela para falar com o motorista. Vamos para casa, mas primeiro dê uma volta na cidade. Me dê 15 minutos para eu falar com essa mocinha aqui, Tom. Sim, senhor, respondeu o motorista. E a janelinha novamente foi elevada.
deixando nós dois sozinhos no banco de trás. Sozinhos e com privacidade. Me arrumei no banco, olhei para ele e disse: O que vamos nos falar? E eu fui interrompida com um beijo avassalador de Samuel. Ele parecia ter duas mãos, enquanto uma corria para um lado, a outra para o outro. Uma segurava meu seio, já fora do sutiã, a outra estava invadindo a minha calcinha, massageando minha carne sensível. Samuel, fala comigo, eu disse, enquanto minha calcinha era rasgada e jogada ao chão. Estava somente de vestido. Minha lingerie inteira estava no chão. Sentada no banco, Samuel se ajoelhou à minha frente. Colocou a cabeça entre as minhas pernas, onde se aproximou dos meus fios íntimos, abrindo com os dedos e passando a língua na minha elevação sensível, enquanto um dedo era introduzido em meu íntimo, abrindo a área enquanto sentia a língua naquele lugar sensível. Ele urrava enquanto me dava prazer. Os movimentos ficavam ainda mais frenéticos. Não demorou muito e eu explodi. Pedia para ele parar, sem sucesso. Samuel estava no frenesi enquanto me sugava, me beijava, me lambia. Quando ele se sentiu satisfeito, eu já estava em delírio. Ele sentou no banco à minha frente, enquanto tirava a camisa mostrando os músculos bem formados. Ao abrir a calça, uma ereção ficou à mostra apontando para o umbigo. Ele baixou a calça enquanto eu me coloquei, uma perna de cada lado do seu corpo. Erguia o vestido e me encaixava. Encaixava ele a minha abertura. O encarei nos olhos, que eu achava estarem abertos. Ele segurou a minha nuca enquanto me aproximava da boca dele num beijo quente, enquanto ele arremetia para dentro, fazendo-me arquear. Meu Deus, Esme, você me deixa louco, disse Samuel finalmente. Me sentia completa, mesmo com meia ereção dentro de mim, enquanto ele remetia mais, mais. O que quer conversar? Disse ele, enquanto eu chorava de prazer, com a sensação deliciosa. Eu mal conseguia pensar. Mais algumas remetidas ele explodiu dentro de mim, urrando de prazer e enfiando seu rosto no meu pescoço. Ele disse: Estou em casa. A respiração ofegante, senti seu coração batendo forte e um certo tremor no corpo dele. Ele levantou a cabeça, me olhou nos olhos. Eu te amo, Esmeralda. Eu te amo, Samael. Eu respondi. Ele me olhou curioso e divertido ao mesmo tempo. Alguns minutos depois, estávamos no cantinho cigano, em meu quarto, e a noite seguiu, cheia de amor, por mais algumas vezes. Dia seguinte era sábado de manhã. A primeira a chegar foi Natasha, seguida de Neon e Raquel. Natasha estava analisando alguns gráficos sobre o balcão da loja, encontrou Neon e Raquel organizando cabides com as roupas novas. Assim que subi, Neon e Natasha me olharam. Bom dia, meninas, eu disse e ambas sorriram. Se olharam. Fui até a máquina de café, apertei o botão para a produção de um expresso. Assim que ficou pronto, tomei sem açúcar mesmo. Que vocês estão me olhando? Você está sorrindo. Está tomando café sem açúcar. Onde está Samuel? Disse Natasha. Depois que terminei o café, parecendo normal, eu disse: Lá embaixo. E elas riram baixinho. Bom dia, cunhadas, disse Samuel, que havia acabado de chegar na loja, colocando a camisa. Bom dia, Samuel. Ele se virou para mim, me pegando pela cintura e me beijou na boca. Te busco para almoçarmos. Não, eu tenho um compromisso. Respondi. Tem sim. Comigo.
disse ele. Me deu um último beijo e saiu. Mais tarde naquele dia, mandei mensagem para Maga. Adivinha quem esteve aqui? Eu escrevi. Samuel, ela respondeu. Te disse. Dá mais uma chance para ele. Nem tudo é o que parece, respondeu ela. Você está certa. E como está a gestação? Perguntei eu. E a resposta veio. Está perfeita. Vem me visitar. Ela escreveu pedindo e eu respondi. Irei em breve. Te amo. E a resposta foi te amo. Beijo. Ela realmente precisava ir. Eu precisava vê-la. Eu estava com saudades. Realmente eu não sabia como a minha irmã estava. Ainda estava com o telefone na mão quando uma voz me interrompeu os pensamentos. Para quem está mandando mensagem? Era Samuel. Para Magali, respondi. Ela está bem, disse ele, me puxando pela cintura, me beijando os lábios. E eu confirmei com a cabeça, apesar que ele não perguntou. O beijo era doce e amargo ao mesmo tempo. Doce pelo amor que sentíamos e amargo pela dor da saudade. Precisamos conversar, disse ele sério. Vamos a um lugar que podamos conversar em paz? Sim, vou só pegar a minha bolsa. Alguns minutos depois, estávamos em um restaurante tipicamente mineiro. Sentamos a um canto reservado, um de frente para o outro. Samuel pediu um prato de comida para nós e o garçom se afastou. Samuel começou. Eu não sumi. Eu fui aprisionado pela Discovery. Respondeu Samuel sem ao menos eu perguntar. Um agente da Discovery estava atrás de você, então respondi para ele. E você acreditou que ele era agente da Discovery? Sim, ele estava uniformizado, com distintivo, procurando por você, seguindo o mar, segundo ele. Quando a gente foi até você, eu já tinha escapado com a ajuda do seu pai Omar. Coloquei os cotovelos à mesa, apoiando minha cabeça. Pensava demais, eu estava até cansada. Precisava pensar em tudo que ele estava me dizendo. Não que fizesse diferença, afinal de contas. Ele era um homem incrível e eu o amava, mas eu precisava pensar. Existem alguns pontos que eu precisava acertar, vocês concordam? Você poderia ter me procurado, ele disse. Você poderia ter me procurado, eu disse. Esmeralda, eu realmente quis te procurar, mas fui orientada a não. Você corria perigo. Eu não sou criança, respondi. Esmeralda, ontem mesmo eu te dei a prova que eu não trato você como criança, disse Samuel, falando com malícia, enquanto acariciava minha mão sobre a mesa. Estou falando sério. Para mim, você se cansou de mim e foi embora. Às vezes tinha até outra. Eu não tenho outra, bobinha, disse ele com carinho. Eu quero que me conte tudo a partir de hoje. Respondi com seriedade. Certo, prometo que conto tudo a partir de hoje. Mas você tem as cartas, poderia ter perguntado para ela. Eu tenho. Você manda o recado para mim pelas cartas? Eu disse e ele franziu o senho. Como faz isso? Assim, você mentaliza um recado e ele aparece para mim nas cartas. Isso é verdade? Confirmei com a cabeça. Não sabia disso, mas vou fazer isso, viu, minha ciumenta? Ainda bem que eu perguntei para Miguel. A quem? Disse Samuel. Miguel é cigano? Respondeu Samuel. Não, ele é lupino. Estava com os seus irmãos. Eu não tenho um irmão chamado Miguel, disse Samuel. Pegou o telefone, discou alguns números. Quando a ligação completou, ele disse: Oi, sou eu. Conhece algum Miguel aí? Ah, o quê? Me explica direito. Pera, fala devagar. Sim, eu tô ouvindo.
A Malu se sumiu? Ele disse. E aqui termina mais um capítulo. Tem bastante história para refazer, né? Vocês estão gostando de refazer? Eu sei que vocês gostariam de histórias novas. Eu estou de mudança aqui. Eu acredito que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, essa história, eu acredito que esteja tudo bem. Passou o meu aniversário, passou aniversário, enfim. E eu estou de mudança, numa correria lascada aqui. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Estamos virando um ciclo. Aproveitem. Estamos virando um ciclo. Eu brinquei aqui no começo do vídeo que sou cartomante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho no Instagram. Na verdade, tem o Instagram do canal e tem o Instagram da tiragem de carta também. Uma, duas vezes por semana eu abro pra gente fazer perguntas e respostas. Se você tiver interesse, segue lá, débora.taróloga. É uma foto preta e branca, sou eu. É o perfil oficial. Ainda não consegui verificar, não parei. Mas eu vou conseguir, prometo. Não parei mesmo. Eu vou escrever um livro, 3 anos numa cidade, 3 mudanças, uma por ano. Nossa, para uma canceriana isso é demais. Espero que vocês tenham gostado da história. Desculpa o desabafo. Estou aqui por vocês, afinal de contas, são 5 horas da manhã. A Rose está comigo, conversando comigo. Vocês escutaram ela mandando mensagem. E estamos seguindo aqui firme e forte, porque vocês merecem. Tudo que a gente faz aqui é por vocês. Combinado? Um grande beijo no coração de vocês e até logo.